Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu venho hoje aqui descrever uma situação de violência política que está em curso no estado do Rio de Janeiro. Ontem, eu, o deputado Eleomar Coelho, o deputado Anderson Nogueira, o deputado Glauber Braga, estivemos no município de Itaucara, cidade governada pelo PSOL, e onde a Câmara de Vereadores abriu uma comissão parlamentar de inquérito acusando o prefeito de atrapalhar o bom andamento da Câmara. Essa comissão parlamentar de inquérito vai encerrar seus trabalhos hoje e, segundo anunciado por diferentes vereadores, vai pedir a cassação do mandato do prefeito Gelsimar Gonzaga. Ontem estivemos lá em um ato convocado em apoio ao prefeito. E numa cidade de 23 mil habitantes, espalhados territorialmente, entre diferentes distritos, mais de 500 habitantes se concentravam ali no centro da cidade em apoio ao prefeito. A acusação que os vereadores fazem diz respeito a um suposto atraso no repasse do dinheiro da Câmara de Vereadores. Gelsimar é um ex-cortador de cana, servidor público do município. Se elegeu fazendo uma campanha que não custou absolutamente nada, passeando pela cidade no seu fusquinha e fazendo propaganda com uma caixa de som no carro que ele mesmo dirigia. Gelsimar fez uma campanha limpa, sem receber dinheiro de empresários, dialogando com a população do campo da cidade, uma vez que ele era oriundo do meio rural e trabalhava na área urbana da cidade já há muitos anos. Conseguiu se eleger e, ao iniciar o seu governo, adotou um propósito de radicalizar a democracia, de radicalizar a participação popular e de romper com todos os esquemas que dominavam a política e a administração de Itaucara. Era empresa de lixo indicada por políticos locais. Eram os tratores que a cidade dispunha, trabalhando a serviço apenas dos grandes fazendeiros que conseguiam contatos com os políticos da cidade. Os investimentos públicos não chegavam ao povo mais pobre. Os diferentes bairros pobres, a população escorregava na lama toda vez que chovia. Gelsimar elegeu secretários em praça pública, nomeando para a Secretaria de Educação, nomeando para as diferentes secretarias, servidores de carreira do município. Gelsimar, mesmo num cenário de boicote do governo do estado do Rio de Janeiro, que enquanto mantinha investimentos nas cidades vizinhas, cortava os investimentos em Itaucara, conseguiu asfaltar diversas ruas, fazer um programa de levar a saúde aos diferentes distritos, com a aquisição de ambulâncias que conseguiam fazer o sistema de saúde local funcionar muito melhor. Gelsimar fez um projeto de transporte universitário, garantindo à população itaucarense acesso às universidades nos municípios vizinhos de maior população e que contam com sedes de universidades. Por que ele conseguiu fazer tanta coisa numa cidade com um orçamento tão pequeno? Porque ele reestruturou a máquina administrativa. Porque ele acabou com os gargalos que faziam com que o dinheiro público terminasse nos bolsos de uma oligarquia. Por isso, ao longo de 3 anos, os vereadores de Itaucara abriram 3 CPIs contra Gelsimar. Essa última agora, alegando que ele estava atrapalhando o andamento da Câmara. Uma outra, alegando que ele demorava muito tempo para responder os requerimentos. A apresentação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito estava marcado para quinta-feira agora.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já havia sido acionado e no esquema de plantão que funciona lá em Itaocara, estava previsto de sair uma decisão amanhã sobre o andamento desse processo. Os vereadores anteciparam para hoje a leitura do relatório da CPI com o objetivo de evitar um posicionamento do Tribunal de Justiça. Eles operam para jogar Itaocara no caos político e administrativo. Eles operam com violência política, tentando interromper um mandato legítimo a 6 meses do início do próximo processo eleitoral, que vai dar à população de Itaocara a possibilidade de escolher se quer que o mandato do Geucimar prossiga ou que ele seja interrompido. Geucimar está conseguindo pagar os salários em dia, numa cidade com orçamento de 50 milhões de reais, enquanto o governo do estado do Rio de Janeiro parcelou salários, mudou data de pagamento, hospitais foram fechados com tapume, porque a emergência não tinha condições de atender a população. Em Itaocara não tem nada disso, não tem improbidade administrativa, não jogou dívidas de um ano para o outro, não precisou de brecha no orçamento para pegar novos empréstimos, além do que define, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Em Itaocara não aconteceu nada disso, mas mesmo assim, os vereadores do PMDB querem caçar Geucimar. Essa é a prática política desse grupo que manda na política do Rio de Janeiro há tantos anos. Esse é o desfecho que eles querem dar a um governo que ousa tirar a prefeitura municipal das mãos das oligarquias e tentar fazer um processo de inversão de prioridades, destinando o orçamento público ao benefício da população. É inadmissível. É inadmissível o que está acontecendo em Itaocara. É inadmissível que tentem interromper a primeira prefeitura do PSOL por motivo tão banal. Nós sabemos que a pequena política dos vereadores de Itaocara, insatisfeito com o destino dos tratores, que hoje não passam exclusivamente pelas suas terras, insatisfeitos com o fim das propinas cobradas das fornecedoras dos serviços públicos, está pesando nessa decisão de persegui-lo por motivos banais e de tentar antecipar-se a uma posição da Justiça, que até aqui desmontou todas as armações que tentaram fazer contra Geucimar Gonzaga. Mas também não temos a ilusão de que esse processo não mira em objetivos maiores, de tentar jogar Itaocara no caos político e administrativo nesses últimos meses para descredenciar essa experiência de governo do PSOL. A população de Itaocara, a população do estado do Rio de Janeiro, não é idiota. Está vendo que se trata absolutamente de uma violência política. Está vendo que querem jogar a administração de Itaocara no caos por contrariar interesses. Se são os interesses simplesmente da corrupção do varejo local, ou se são os interesses daqueles que vendem o estado do Rio de Janeiro para os grandes grupos econômicos e que veem o risco do PSOL reproduzir uma experiência de acabar com as canaletas das oligarquias e dos corruptos, se multiplicar por outras cidades, ou se tudo isso somado, não temos como saber. Mas esse processo não será enfrentado de forma velada. Esses vereadores que hoje ameaçam de forma arbitrária destituir o prefeito Geucimar Gonzaga, podem estar certos que cada um deles enfrentará o poder das ruas, das centenas de pessoas que ontem se mobilizavam a favor da prefeitura.
e do apoio que o nosso partido poderá dar com todos aqueles que defendem a democracia, para que cada um daqueles que colocar a sua impressão digital nesse golpe não se reeleja, não continue fazendo parte da representação política de Itaocara e do Estado do Rio de Janeiro. Não permitiremos que esse golpe passe impunemente. Não temos dúvida que a Justiça, como tem feito em todos os ataques contra o Gilcimar Gonzaga, se manifestará contra mais essa tentativa de golpe. Mas, se a tentativa de jogar Itaocara no caos prevalecer e a gente tenha daqui para frente um governo que tenha que enfrentar, através de liminares da Justiça, os arbítrios dessa Câmara de Vereadores, esses agentes políticos podem estar certos de que nós cobraremos a fatura junto com a população para que não se reelejam para mais nada, para que fique claro para a população do Rio de Janeiro quem são os vereadores, quem são os partidos que apoiam um golpe e que viram as costas para a democracia. Deixem o povo decidir. Daqui a 6 meses tem eleições. O Tribunal de Contas aprovou todas as contas do prefeito Gilcimar Gonzaga. A Justiça, até aqui, legitimou todos os seus atos de governo. Fogem da Justiça, fogem do Tribunal de Contas e fogem da decisão do povo, porque querem dar um golpe para impedir que ele se reeleja em outubro desse ano. As oligarquias estão insatisfeitas porque o dinheiro e os privilégios pararam de abastecê-los na pequena Itaocara. Corruptos, oligarcas, golpistas não passarão.